Acorda várias vezes durante a noite para ir à casa de banho? Sente aquele cansaço persistente, aquela irritação matinal, porque o seu sono foi interrompido uma e outra vez? Não é só você. Muitos de nós, à medida que os anos avançam, enfrentamos este desafio que rouba a nossa energia, a nossa clareza mental e a própria alegria de um descanso profundo. Parece um ciclo vicioso, não é? A noite deveria ser para o repouso, mas para muitos, transforma-se numa maratona de idas à casa de banho, deixando-nos exaustos antes mesmo de o dia começar. Mas e se eu lhe dissesse que a solução pode estar em algo tão simples e delicioso como os frutos secos que tem na sua despensa? Sim, é verdade. Há um pequeno segredo escondido nas propriedades destes alimentos que pode fazer uma grande diferença na sua qualidade de vida, permitindo-lhe ter noites de sono mais tranquilas e ininterruptas. Neste vídeo, vamos desvendar esse segredo, olhando para 5 frutos secos maravilhosos que deve começar a incluir na sua dieta para combater a micção noturna, e também 5 que, surpreendentemente, podem estar a piorar a situação e que deve evitar. Prepare-se para uma descoberta que pode mudar as suas noites. Fique até o fim para algo que o vai surpreender. Vamos mergulhar de cabeça neste conhecimento, e o primeiro fruto seco que queremos destacar, um verdadeiro aliado para as suas noites de sono, são as amêndoas. Sim, essas pequenas maravilhas crocantes que muitos de nós já gostamos de petiscar. Mas as amêndoas são muito mais do que um simples petisco. Elas são um tesouro de nutrientes, especialmente o magnésio. O magnésio é um mineral fundamental para o nosso corpo, muitas vezes chamado de o mineral do relaxamento, e por uma boa razão. Ele desempenha um papel crucial na função muscular e nervosa, incluindo os músculos da sua bexiga. Uma bexiga hiperativa, que é muitas vezes a causa das idas noturnas à casa de banho, pode beneficiar enormemente de um bom aporte de magnésio, pois este ajuda a relaxar os músculos, diminuindo a urgência e a frequência urinária. Pense no magnésio como um pacificador para o seu sistema urinário, ajudando-o a acalmar-se e a funcionar de forma mais suave durante a noite. Além disso, o magnésio nas amêndoas também contribui para uma melhor qualidade de sono em geral, o que por si só já é um enorme benefício para quem sofre de interrupções noturnas. Mas não é só o magnésio. As amêndoas também são ricas em fibra. A fibra, como sabemos, é essencial para uma digestão saudável e para manter os intestinos a funcionar regularmente. Pode perguntar-se, o que é que a digestão tem a ver com a micção noturna? Bem, um intestino preso ou com dificuldades pode exercer pressão sobre a bexiga, aumentando a sensação de urgência e a frequência das idas à casa de banho. Ao manter o sistema digestivo em ordem, a fibra das amêndoas pode indiretamente aliviar essa pressão sobre a bexiga, contribuindo para noites mais tranquilas. A forma como incorpora as amêndoas na sua dieta é simples. Pode comer um pequeno punhado, cerca de 20 a 30 gramas, como um lanche à meio da tarde ou umas horas antes de dormir. Evite as amêndoas salgadas, pois o sal pode ter o efeito oposto, desidratando-o e levando a mais idas à casa de banho. Opte pelas amêndoas cruas ou torradas sem sal. Pode adicioná-las aos seus iogurtes, cereais ou até mesmo às saladas. Uma pequena porção diária pode fazer uma grande diferença. Imagine-se a acordar de manhã sentindo-se realmente descansado, sem aquela sensação de ter corrido uma maratona durante a noite. As amêndoas podem ser um passo simples e delicioso nessa direção. Seguindo esta linha de pensamento sobre os benefícios dos frutos secos, o segundo tesouro que quero partilhar consigo são as nozes. As nozes, com a sua forma que se assemelha a um cérebro, e com razão, pois são fantásticas para a saúde cerebral, mas os seus benefícios vão muito além disso. As nozes são uma das melhores fontes vegetais de ácidos gordos, ômega 3,
especialmente o ácido alfa-linolênico, ALA. E o que é que isso tem a ver com a sua bexiga? Bem, os ômega 3 são conhecidos pelas suas poderosas propriedades anti-inflamatórias. A inflamação, mesmo que ligeira, pode ser um fator que contribui para a hiperatividade da bexiga e para a irritação do trato urinário, levando a essa necessidade constante de urinar, especialmente à noite. Ao reduzir a inflamação geral no corpo, os ômega 3 das nozes podem ajudar a acalmar o sistema urinário, tornando-o menos propenso a espasmos e a urgências noturnas. Pense nisto como um bálsamo suave para a sua bexiga, que ajuda a tranquilizá-la e a permitir que armazene urina de forma mais eficaz durante o período de sono. Além disso, as nozes contêm uma boa quantidade de antioxidantes. Estes compostos combatem os radicais livres no corpo, que são moléculas que podem causar danos celulares e contribuir para o envelhecimento e para diversas doenças, incluindo aquelas que afetam o trato urinário. Ao proteger as células e os tecidos do trato urinário do estresse oxidativo, os antioxidantes das nozes contribuem para a saúde e funcionalidade geral da bexiga. Imagine que o seu corpo é um carro e os antioxidantes são o óleo que o mantém a funcionar sem problemas, prevenindo o desgaste e a corrosão. As nozes são fáceis de incluir na dieta. Um pequeno punhado, cerca de 7 a 10 nozes por dia, pode ser suficiente. Pode adicioná-las aos seus cereais matinais, misturá-las em saladas ou simplesmente comê-las como um lanche nutritivo. Assim como com as amêndoas, opte por nozes cruas ou ligeiramente torradas e sem sal para maximizar os benefícios e evitar o sódio desnecessário. A ideia é nutrir o seu corpo de uma forma que promova o equilíbrio e o bem-estar. E as nozes são um excelente exemplo de como um alimento simples pode ter um impacto tão profundo na sua qualidade de vida. Agora que já conversamos sobre as amêndoas e as nozes, vamos continuar a descobrir quais os outros frutos secos que pode adicionar ao seu arsenal noturno e, igualmente importante, aqueles que deve manter afastados. Continuando a nossa jornada pelos frutos secos, amigos das suas noites tranquilas, chegamos agora à castanha do Pará. Este fruto seco, com o seu tamanho generoso e sabor distinto, é uma verdadeira potência nutricional, e um dos seus maiores trunfos é o selênio. A castanha do Pará é, de longe, a fonte alimentar mais rica em selênio que existe, e apenas 1 ou 2 por dia são suficientes para obter a dose diária recomendada. O selênio é um mineral com propriedades antioxidantes incríveis, que desempenha um papel vital em muitos processos corporais, incluindo a função imunológica e a saúde da tireoide. Mas o que é que isto tem a ver com a micção noturna? Bem, o selênio também é crucial para a saúde da próstata nos homens. À medida que envelhecemos, o aumento benigno da próstata é uma condição comum que pode comprimir a uretra, levando a uma micção mais frequente e urgente, especialmente durante a noite. Embora a castanha do Pará não seja uma cura, estudos sugerem que o selênio pode ter um papel protetor e contribuir para a manutenção da saúde da próstata, ajudando a mitigar alguns destes sintomas. Para as mulheres, o selênio contribui para a saúde geral do trato urinário, combatendo o estresse oxidativo e a inflamação que podem irritar a bexiga. Além disso, tal como as amêndoas, as castanhas do Pará também contêm magnésio, reforçando os benefícios de relaxamento muscular que mencionamos anteriormente. É impressionante como um fruto seco tão pequeno pode conter tantos benefícios. Lembre-se, o segredo é a moderação com a castanha do Pará, pois o excesso de selênio pode ser prejudicial. 1 ou 2 castanhas por dia são mais do que suficientes para colher os seus benefícios sem exagerar. Agora, vamos falar dos cajus, os pequenos frutos secos em forma de rim,
que são tão versáteis na cozinha e deliciosos de petiscar. Os cajus são uma excelente fonte de magnésio e zinco. Já falamos sobre a importância do magnésio para o relaxamento muscular da bexiga, e os cajus contribuem para isso de forma notável. O zinco, por outro lado, é outro mineral vital, especialmente para a saúde do sistema imunitário e, mais uma vez, para a saúde da próstata nos homens. Uma próstata saudável e um sistema imunitário forte são componentes importantes para manter o trato urinário a funcionar de forma ideal e reduzir o risco de infecções que podem exacerbar a micção noturna. Para as mulheres, o zinco também apoia a integridade das células do trato urinário e ajuda na recuperação de qualquer irritação. Os cajus têm uma textura cremosa e um sabor suave que os torna um ótimo complemento para quase tudo. Pode comê-los como lanche, adicioná-los a pratos de caril ou saladas, ou até usá-los para fazer cremes vegetais. Tal como os outros, opte pelos cajus naturais, sem sal ou outros temperos, para evitar ingredientes que possam sabotar os seus objetivos de sono. Um punhado de cajus por dia pode ser uma adição deliciosa e benéfica à sua rotina. E para completar a nossa lista dos frutos secos amigos do sono, temos os pistácios. Estes pequenos frutos verdes, com as suas cascas distintas, são uma fonte fantástica de fibra e potássio. A fibra, como já abordamos, é crucial para a saúde digestiva, o que, por sua vez, alivia a pressão sobre a bexiga. Mas os pistácios também se destacam pelo seu teor de potássio. O potássio é um eletrólito essencial que ajuda a manter o equilíbrio de fluidos no corpo. Um bom equilíbrio de fluidos é fundamental para que os rins funcionem corretamente e para evitar a retenção excessiva de líquidos que pode levar a um aumento da produção de urina, especialmente à noite. Além disso, os pistácios são ricos em antioxidantes, como as vitaminas A e E, que ajudam a proteger as células do corpo e a reduzir a inflamação, contribuindo para um trato urinário mais saudável. Com o seu sabor agradável e a diversão de descascá-los, os pistácios são um lanche perfeito. Consuma-os sem sal, um punhado por dia, e desfrute de todos os seus benefícios para a sua saúde e, claro, para as suas noites de sono. Agora que já exploramos os 5 frutos secos maravilhosos que deve incluir na sua dieta para combater a micção noturna, as amêndoas, as nozes, as castanhas do Pará, os cajus e os pistácios, é hora de virar a moeda. Porque tão importante quanto saber o que comer é saber o que evitar. E sim, há frutos secos que, apesar de parecerem inofensivos, podem estar a piorar a sua situação, sabotando as suas noites de sono. É fundamental entender que, por vezes, a forma como preparamos e consumimos certos alimentos é que os torna problemáticos, mais do que o alimento em si. A maioria dos frutos secos são, em essência, saudáveis. O problema surge quando são processados, salgados ou consumidos em excesso de forma desadequada. Vamos começar com o primeiro da lista dos a evitar. O primeiro fruto seco que deve ter em atenção, e que para muitos pode ser uma surpresa, é o amendoim. Sim, o humilde amendoim, tão comum em festas e como um snack rápido, embora tecnicamente seja uma leguminosa, é frequentemente consumido como um fruto seco, e é aqui que reside o perigo. O problema principal com o amendoim, especialmente na forma como é mais consumido em Portugal, não é o amendoim em si, mas sim a sua apresentação. Quantas vezes encontra amendoins na prateleira do supermercado que não sejam tostados e salgados? Praticamente nunca. E é precisamente o teor de sódio excessivo nestes amendoins salgados que pode ser o grande vilão das suas noites. O sódio em excesso leva à retenção de líquidos e, paradoxalmente, também pode aumentar a sede.
Quando o corpo tenta equilibrar os níveis de sódio, ele retém água, mas depois, essa água extra precisa de ser eliminada pelos rins, aumentando a produção de urina. Além disso, o consumo de sódio à noite pode levar a uma sensação de inchaço e desconforto, que por si só já perturba o sono. Os amendoins também contêm certas proteínas que podem ser ligeiramente inflamatórias para algumas pessoas sensíveis, o que, como já vimos, pode irritar a bexiga. A mensagem aqui é clara. Se gosta de amendoins, tente encontrar versões naturais, sem sal, ou coma-os com muita moderação e, idealmente, não à noite. É uma daquelas situações em que o prazer momentâneo do sabor salgado pode custar-lhe horas de sono preciosas. Em seguida, e seguindo a mesma linha de raciocínio, temos as castanhas de caju salgadas ou temperadas. Os cajus, como vimos, são excelentes quando consumidos na sua forma natural, com os seus benefícios para o magnésio e o zinco. No entanto, o problema surge quando os cajus são submetidos a processos de salga e tempero intenso. Pense nos cajus com pimenta, com queijo ou simplesmente com uma camada generosa de sal. O sódio adicionado anula rapidamente os benefícios inerentes do fruto seco e transforma-o num inimigo para as suas noites de sono, exatamente pelos mesmos motivos que mencionamos para o amendoim. O consumo excessivo de sal desequilibra os fluidos do corpo, força os rins a trabalhar mais para eliminar o excesso de sódio, resultando numa maior produção de urina. Além disso, muitos destes cajus temperados contêm aditivos, óleos processados e, por vezes, até açúcares, que podem ser irritantes para o sistema digestivo e para a bexiga. Imagine que está a dar um choque ao seu corpo antes de se deitar, quando o que ele precisa é de calma e serenidade. O ideal é sempre preferir os cajus crus ou tostados, sem qualquer adição de sal ou temperos. A beleza natural dos frutos secos é que eles já têm um sabor delicioso por si só, sem necessidade de artifícios que podem prejudicar a sua saúde e o seu descanso. Agora, vamos falar das nozes pecan. Embora as nozes pecan sejam nutricionalmente ricas e saborosas, contêm um teor muito elevado de gordura. As gorduras, especialmente quando consumidas em grandes quantidades ou perto da hora de deitar, podem ser mais difíceis de digerir. Um sistema digestivo sobrecarregado e a trabalhar intensamente durante a noite pode indiretamente afetar o sono e até mesmo a bexiga. O corpo foca-se na digestão, e isso pode levar a um desconforto que o faz levantar-se, mesmo que não seja diretamente para urinar. Além disso, se as nozes pecan forem salgadas, e muitas das que se encontram no mercado são, voltamos ao problema do sódio, que já exploramos em profundidade. É tudo uma questão de equilíbrio e de timing. Uma pequena porção de nozes pecan ao almoço ou a meio da tarde é perfeitamente aceitável e benéfica, mas como um lanche noturno, podem não ser a melhor escolha. A macadâmia é outro fruto seco que, embora delicioso e rico em gorduras saudáveis, partilha algumas das características das nozes pecan que o tornam menos ideal para o consumo noturno. A macadâmia tem um teor de gordura ainda mais elevado do que a noz pecan, o que a torna igualmente pesada para a digestão antes de dormir. Se o seu corpo está a gastar energia significativa a digerir gorduras à noite, isso pode perturbar o processo de relaxamento e de sono profundo, aumentando a probabilidade de se levantar, seja por desconforto digestivo ou por micção. Mais uma vez, a versão salgada da macadâmia é um duplo problema. Não estamos a dizer para as eliminar completamente da sua dieta, pois são nutricionalmente ricas. Apenas esteja atento ao momento do consumo e, como sempre, escolha as opções naturais e sem sal. Finalmente, na nossa lista de frutos secos a evitar à noite, temos os pinhões.
Os pinhões, pequenos e delicados, são apreciados na culinária, especialmente em pratos mediterrâneos. São fontes de gorduras saudáveis e alguns minerais. No entanto, tal como a macadâmia e as nozes pecan, os pinhões são ricos em gordura. Consumidos em grandes quantidades ou perto da hora de dormir, podem levar ao mesmo desconforto digestivo e potencial perturbação do sono. Além disso, os pinhões são muitas vezes encontrados em misturas de frutos secos ou em pratos onde são utilizados como um complemento, e é fácil consumir mais do que a conta sem se aperceber. A sua riqueza em gordura pode atrasar o esvaziamento gástrico, mantendo o sistema digestivo ativo quando deveria estar a descansar. Portanto, se é apreciador de pinhões, desfrute-os durante o dia, em moderação, e sempre na sua forma natural, sem sal. Em resumo, a chave para uma noite tranquila reside em fazer escolhas inteligentes e conscientes. Lembre-se, os frutos secos que podem ser seus aliados são as amêndoas, ricas em magnésio para relaxar a bexiga. As nozes, com os seus ômega 3 anti-inflamatórios. As castanhas do Pará, com selênio para a saúde da próstata. Os cajus, com magnésio e zinco. E os pistácios, com fibra e potássio para o equilíbrio de fluidos. Todos eles devem ser consumidos na sua forma natural, sem sal ou temperos. Por outro lado, para ter noites mais tranquilas, é sensato evitar o amendoim, as castanhas de caju salgadas ou temperadas, as nozes pecan, as macadâmias e os pinhões, especialmente à noite, devido ao seu teor de sódio ou de gordura, que podem perturbar a sua digestão e o equilíbrio hídrico. Pequenas mudanças na sua dieta podem trazer grandes melhorias para a sua saúde e felicidade, especialmente quando se trata de algo tão fundamental como uma boa noite de sono. Não se sinta sobrecarregado com toda esta informação. Comece devagar, faça uma alteração de cada vez e veja como o seu corpo reage. O importante é ouvir o seu corpo e dar-lhe o que ele precisa para funcionar no seu melhor. Cada passo que dá em direção a escolhas mais saudáveis é um investimento na sua qualidade de vida. Adoraríamos ouvir as suas experiências. Já experimentou alguns destes frutos secos? Notou alguma diferença? Partilhe os seus pensamentos e dicas nos comentários abaixo, pois a sua partilha pode ajudar outras pessoas na nossa comunidade. Se gostou deste vídeo e achou-o útil, por favor, deixe um gosto e subscreva o nosso canal para mais dicas e conselhos sobre como viver a sua melhor vida em qualquer idade. A sua saúde é o seu maior tesouro e nós estamos aqui para o apoiar em cada passo do caminho. Viva a sua melhor vida em qualquer idade, com noites de sono tranquilas e cheias de energia para cada novo dia.